Hoje voltamos ao estudo de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. E já estamos finalizando esse livro, né? Foi uma jornada bem longa. E então, para retomar, a gente ainda está num capítulo chamado O Cuidado Moderno com as Vítimas. E esse é um capítulo muito difícil, né? Porque ele é um capítulo complexo, como eu já falei. E porque ele dá um pouco de choque, né, na gente de entender essas complexidades, né? Principalmente essa complexidade de saber que, ao mesmo tempo que a gente tem muito conhecimento do ciclo mimético, a gente também está num período em que ainda muitas vítimas são excluídas, né, sacrificadas, expulsas de grupos, né? Mesmo que não seja como acontecia, né, nos mitos das sociedades arcaicas, isso continua acontecendo. Então aqui o Girard ele vai falar, em primeiro lugar, nesse momento moderno, lamentamos pelas vítimas que nos acusamos mutuamente de fazer ou de deixar de fazer. Então lamentamos as vítimas que acusamos um ao outro de fazer, né? E lamentamos isso. Nossa, você excluiu tal pessoa, você expulsou tal pessoa, você hostilizou tal pessoa. Nos lamentamos mutuamente de fazer essas vítimas ou de deixar de fazer, né? Porque às vezes a gente lamenta também deixar de fazer as vítimas, deixar de expulsar, deixar de banir, deixar de hostilizar. Então é bem complexo, né? Em seguida, lamentamos pela hipocrisia de toda a lamentação. Porque a gente lamenta, mas essas questões de exclusão continuam acontecendo, mesmo que a gente lamente, né? E finalmente nos lamentamos pelo cristianismo, indispensável bode expiatório, pois não existe rito sem vítima. E em nossos dias a vítima é sempre ele. Ele é o scapegoat of last resort. E num tom nobremente aflito, constatamos que ele nada fez para resolver o problema da violência. Então aqui o Girard está falando que o próprio cristianismo é visto como bode expiatório. A igreja como instituição e o cristianismo como religião também são culpados, né? Porque como a gente percebe também, a apropriação da leitura bíblica ela não é a mesma em todas as egrégoras que pregam o cristianismo, né? Então tem alguns grupos espirituais que eles vão insistir muito na culpa, por exemplo, no pecado, no mal, e outros grupos que vão insistir mais, vão dar mais ênfase na compaixão e na misericórdia divina. E essa diferença é importante, né? Ela é significativa tanto para a vida mental, psicológica, social dos indivíduos, né, que acompanham essas egrégoras. Em nossas perpétuas comparações entre o nosso mundo e os outros mundos, né, os mundos distantes, atrás, temos sempre dois pesos e duas medidas. Então ele fala que essa comparação que a gente faz com os tempos antigos, ela não é muito justa, né, porque ela tem dois pesos e duas medidas. Fazemos tudo para dissimular, esconder, né, as massacrantes superioridades do primeiro, ou seja, tentamos dissimular que o nosso mundo tem massacrantes superioridades, por exemplo, tecnológicas, filosóficas, né, etc. E de qualquer forma, só está em concorrência consigo próprio, pois hoje ele engloba todo o planeta. Então, hoje a gente entende, né, que a gente tem massacrantes superioridades, mas que o problema da violência continua. Um exame minimamente atento mostra que tudo que se pode dizer contra o nosso mundo é verdadeiro. Ele é de longe o pior de todos. Então você vê como é um capítulo cheio de complexidade, né? Porque hoje a gente estaria e está no momento de maior consciência sobre a inocência da vítima e a inconsciência dos perseguidores, e no entanto esse não é um mundo de paz, nem de compaixão, né? Assim, isso não prevalece, né? As nações continuam rivalizando umas com as outras. Os vizinhos continuam rivalizando uns com os outros. Então,
O problema da violência está aí. Nenhum mundo, repetimos incessantemente, e isso não é falso, nunca fez mais vítimas que ele, né? Que esse mundo moderno. Mas quando se trata dele, as proposições mais opostas são todas igualmente verdadeiras. Nosso mundo é também o melhor dos mundos, o que salva o maior número de vítimas. Então você vê como é complexo. Nosso mundo faz muitas vítimas, mas salva muitas vítimas. Ele nos obriga a multiplicar todo tipo de proposições mutuamente incompatíveis. A gente tem muita defesa das vítimas, né? Das crianças, das mulheres, da população preta, dos imigrantes, dos deficientes, né? E ao mesmo tempo a gente continua fazendo muitas vítimas. Né? A gente fala de gordofobia, por exemplo, né? A gente fala de etarismo, ou seja, de preconceito contra pessoas que estariam diferente do padrão, né? Ou então contra pessoas que estariam mais velhas, né? Como se isso fosse uma degradação. Então, a gente tem muita consciência e muitos termos novos, no entanto, as vítimas continuam sendo expulsas, sendo massacradas, sendo violentadas, né? O cuidado com as vítimas nos faz avaliar com razão que nossos progressos no humanitarismo são muito lentos. E, sobretudo, que não devemos glorificá-los para evitar que se tornem ainda mais lentos. Ou então, a gente precisa ter um olhar crítico para a lentidão dos progressos em relação ao cuidado com as vítimas. Né? A preocupação moderna com as vítimas obriga-nos a uma incessante autocensura. O aspecto peculiar do cuidado com as vítimas é que ele não se satisfaz com os sucessos passados. Se for muito elogiado, ele se retira com modéstia, buscando desviar de si próprio uma atenção que deveria se dirigir somente às vítimas. Então, sobre o cuidado com as vítimas, ele está falando que assim, a gente não pode elogiar demais o cuidado com as vítimas, porque a violência continua acontecendo dentro dessa dinâmica do ciclo mimético, né? Então, e assim, a gente não pode ficar elogiando o mundo moderno pelo cuidado com as vítimas, sendo que a gente está aí a gente tem índices, por exemplo, no Brasil muito altos, né, de assassinatos de mulheres, de homossexuais, de jovens pretos e etc, né? E a gente tem muitos casos, né, de violência sexual com crianças, né? De sexualização, de adultização, né? Hoje agora esse debate está muito em moda e tudo isso. Moda não, né? Está muito presente. Então, o aspecto, né, do cuidado com as vítimas, ele se fustiga perpetualmente, denunciando sua própria moleza, seu farisaísmo. Ele é a máscara laica da sociedade. O que nos impede de examinar o cuidado com as vítimas de mais perto é esse próprio cuidado. Não importa se essa humildade é fingida ou sincera, ela é a norma em nosso mundo. E, indiscutivelmente, é ao cristianismo que ela remonta. Então, aqui, né, ele acho que está citando, assim, implicitamente, o cuidado, primeiro, né, a consciência do cristianismo de ter cuidado com os desfavorecidos, né? Por exemplo, as viúvas, as crianças, os pobres, os deficientes, né? Os doentes. Isso tudo está ligado ao cristianismo, né? As universidades, enfim. Essa própria consciência, né, da inocência da vítima e tal. A necessidade de amar o seu irmão como a ti mesmo, tudo isso. Então, não importa se essa humildade, humildade do cuidado com as vítimas, né, é sincera ou fingida. Ela é a norma em nosso mundo e é ao cristianismo que ela remonta. A preocupação com as vítimas não pensa em termos de estatísticas. Ela opera segundo o princípio evangélico da ovelha perdida. Por ela, se for preciso, o pastor abandonará todo o seu rebanho. Então, o que ele fala, né, sobre aquela parábola da ovelha perdida, que é um pastor, ele tinha 100 ovelhas, aí uma ovelha se desgarra desse grupo
E ele para tudo e vai lá atrás da ovelha perdida, né? É muito bonito, né? Essa história, né? Para mostrar que todo excluído vale muito aos olhos de Deus, né? Para provar a nós mesmos que não somos nem etnocêntricos, nem triunfalistas, bradamos contra a autossatisfação burguesa do século passado. Ridicularizamos a imbecilidade do progresso. E caímos na imbecilidade inversa, acusando a nós mesmos de sermos a mais desumana de todas as sociedades. Então você vê como é que é complexo, né? A gente critica os antigos, mas a gente também não tem um cuidado com as vítimas que exterminou a violência, apesar da gente defender muitas vítimas e ter muitos desses discursos e ações, né? As sociedades modernas podem apresentar, à guisa de defesa, um conjunto de realizações tão únicas na história humana que causam inveja em todo o planeta. A abertura gradual dos claustros culturais começa em plena Idade Média e conduz em nossos dias àquilo que chamamos de globalização, e que apenas secundariamente parece-me ser um fenômeno econômico. A verdadeira força motriz é o fim das clausuras vitimárias. É a força que, depois de ter destruído as sociedades arcaicas, desmantela agora suas substitutas, as nações ditas modernas. Então aqui é muito interessante, né? Ele fala que essa consciência sobre a inocência da vítima, sobre o ciclo mimético, a inconsciência dos perseguidores, ela vai avançando, sim. E a globalização seria um processo que tem a ver com isso, no sentido dela desmantelar as nações ditas modernas, né? Ou seja, em vez de ter várias nações que todas estão brigando entre si, a globalização pensa nessa união, de certa forma, né? Nessa ideia de compaixão planetária, de certa forma, né? Não que aconteça dessa forma, né? Mas existe esse lastro com o cristianismo no processo de globalização para ele, né? Como está na moda a pesagem das vítimas, vamos jogar o jogo sem trapacear. Examinemos em primeiro lugar o prato da balança que contém os nossos sucessos. Então ele vai falar, tá, vamos ver como que a gente foi bem sucedido no cuidado com as vítimas. Desde a Alta Idade Média, todas as grandes instituições humanas evoluem no mesmo sentido. O direito público e o privado, a legislação penal, a prática judiciária, o estatuto das pessoas, por exemplo, o estatuto da criança e do adolescente, né? Os direitos desses pequeninos, né? Digamos assim, das pessoas que são, de certa forma, marginais, né? De início, tudo se modifica muito lentamente, né? Mas o ritmo acelera-se cada vez mais. E vista de muito alto, a evolução vai sempre no mesmo sentido, em direção à atenuação das penas, da maior proteção das vítimas potenciais. Então é muito bonito, né? Como ele fala que, se a gente pensar no olho por olho, dente por dente, né? Do Antigo Testamento, o Novo Testamento tem uma outra concepção. E ele até discute isso também. Eu não vou entrar nisso aqui porque já é uma coisa bem cabulosa da teoria mimética, né? Uma parte muito complexa, mas que ele fala sobre sobre a estratégia, né, de conscientização que estaria por todo o texto bíblico, né? Então isso é muito complexo, não vou entrar nisso agora. Mas assim, o que ele está dizendo? Durante essa evolução da humanidade, a tendência é atenuar as penas, né? Por exemplo, ajudar os presos a se reintegrarem na sociedade, criar outros tipos de instituições carcerárias, criar atividades para essas crianças, adolescentes e adultos nas prisões, né? Você tem visitas de grupos religiosos, né? Os evangélicos fizeram, até onde eu sei, um trabalho, né, muito ativo nesse sentido. Tudo isso. Bom, vamos lá. Então, assim, a tendência é atenuar as penas, né? E
é proteger as vítimas potenciais. Nossa sociedade aboliu a escravidão. Tá aqui, né? A gente tentando ver que tá melhorando. Ele tá tentando falar do sucesso. Depois ele vai falar do outro lado. Abolimos a escravidão, depois a servidão. Vieram mais tarde a proteção à infância, às mulheres, aos velhos, aos estrangeiros de fora e de dentro, a luta contra a miséria e o subdesenvolvimento. Mais recentemente ainda foram universalizados os cuidados médicos, a proteção dos deficientes, etc. Então você vê, tem várias atitudes para a proteção das vítimas, das potenciais vítimas, né? Proteção dos idosos, a proteção das mulheres, da infância, né, dos estrangeiros, né, a luta contra o subdesenvolvimento. Então, assim, são várias ações, né? Cuidados médicos, proteção de deficientes, né? Hoje a gente tem, por exemplo, cotas, a gente tem uma parte das vagas de emprego para PCD, né, pessoas portadoras de deficiência. Então, assim, existe um movimento, né, de mudança institucional, social, cultural, no sentido de atenuação de penas e no sentido de proteção das vítimas potenciais, certo? Ele está falando da parte boa aqui. Todos os dias, novos umbrais são ultrapassados. Quando em qualquer ponto do globo ocorre uma catástrofe, as nações não atingidas vão ajudar. Isso também, né? Nesse sentido, a globalização também traz essa compaixão, né? Tem alguns atores de cinema que doam grandes quantias de dinheiro para lugares que foram vítimas de terremoto, né? Existem organizações que pedem para grandes milionários, né, que já estão morrendo, que eles doem esse dinheiro que eles nem vão gastar para lugares importantes, para instituições, né? Então, quando ocorre uma catástrofe em qualquer parte do globo, as nações não atingidas sentem-se obrigadas agora a enviar socorros, principalmente participando das operações de salvamento. Participando das operações de salvamento. Vocês dirão que esses gestos são mais simbólicos que reais. E eles respondem a uma preocupação com o prestígio, sem dúvida. Mas em que época antes da nossa e sob quais céus a ajuda mútua internacional constituiu para as nações uma fonte de prestígio? Então aqui ele está falando assim, olha, vocês podem falar que as nações ajudam outras nações, né, por prestígio, mas mesmo isso é um valor novo, né? Antigamente não existia isso como valor, o prestígio não estava ligado à compaixão com outros países, né? A única rubrica sob a qual pode-se reunir tudo o que resumi, confusamente, sem me preocupar em ser completo, é o cuidado com as vítimas. Em nossos dias, ele se exaspera, por vezes de forma tão caricatural, que chega a provocar risos, mas devemos evitar exagerar nisso. Apenas uma simples moda, uma tagarelice sempre ineficaz. Em primeiro lugar, não se trata de uma simples encenação. Ao longo do tempo, ele criou uma sociedade incomparável a todas as outras. Ele unificou o mundo. Então, o cuidado com as vítimas unificou o mundo. Foi muito importante. E continua sendo, né? Concretamente, como as coisas se passaram? A cada geração, os legisladores desciam mais profundamente a uma herança ancestral, que eles consideravam seu dever transformar. Onde seus ancestrais não viam nada a ser reformado, eles descobriam a opressão e a injustiça. O status quo que durante tanto tempo parecera intocável, determinado pela natureza ou desejado pelos deuses, muitas vezes pelo Deus cristão. Há séculos, as ondas sucessivas do cuidado com as vítimas revelaram e reabilitaram novas categorias de bodes expiatórios nos porões da sociedade. Então ele fala assim, né, que aos poucos esses potenciais bodes expiatórios vão sendo reconhecidos. Olha as crianças, olha as mulheres pretas, olha os idosos, olha os órfãos, olha os doentes, olha as pessoas com deficiência, né? Foi cada vez mais os homossexuais, as pessoas trans, né, estão cada vez mais sendo vistas, né? E cuidadas, né? E assim, existem organizações para isso e tal.
Então, há séculos, as ondas sucessivas do cuidado com as vítimas revelaram e reabilitaram novas categorias de bodes expiatórios nos porões da sociedade. Seres cujas injustiças sofridas somente alguns gênios espirituais no passado imaginavam poder ser eliminadas. Penso que a preocupação moderna com as vítimas afirma-se pela primeira vez nas instituições religiosas que chamamos caritativas. Parece que tudo começa com o Hotel Dieu. Hotel Dieu, essa dependência da igreja que logo se torna o hospital. O hospital acolhe todos os aleijados, todos os doentes, sem distinguir sua origem social, territorial ou mesmo religiosa, né? Então, que ele coloca que o hospital que foi criado ali como que foi transformado em instituição, mas era um hotel de, era uma dependência da igreja, depois foi evoluindo e ele acolhia, né, ele acolhia essas pessoas, né? Acolhia os aleijados, os doentes, sem distinguir sua origem social, territorial ou mesmo religiosa. Ou seja, acolhia a pessoa mesmo se ela não tivesse religião ou se ela tivesse outra religião. Acolhia aleijados, acolhia pessoas pobres e ricas, etc. Inventar o hospital significa dissociar pela primeira vez a noção de vítima de todo o pertencimento concreto, significa inventar a noção moderna de vítima. Isso é muito interessante, né? Então, o hospital como aquela instituição, aquele lugar onde todos são acolhidos, né? Independente de classe, independente de religião, etc. As culturas ainda autônomas cultivavam todo tipo de solidariedade familiares, tribais, nacionais, mas não conheciam a vítima em si, a vítima anônima e desconhecida, no sentido em que se diz o soldado desconhecido. Antes dessa descoberta, não havia humanidade no sentido pleno, senão no interior de um território determinado, onde todas as origens locais, regionais, nacionais fenecem, esse homo. Naquilo que hoje é chamado de direitos do homem, o essencial é uma compreensão do fato de que todo indivíduo ou todo grupo de indivíduos pode se tornar bode expiatório da própria comunidade. Então, por que os direitos do homem, né? Como os direitos do homem aparecendo como essa compreensão de que todo indivíduo pode se tornar um bode expiatório na sua comunidade. Colocar a ênfase nos direitos do homem é esforçar-se para evitar e controlar os arrebatamentos miméticos incontroláveis. O que pressentimos, ao menos vagamente, é a possibilidade de qualquer comunidade poder perseguir os seus integrantes, os seus próprios integrantes, seja mobilizando-se de modo súbito contra qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer modo, a qualquer pretexto, ou ainda mais frequentemente, organizando-se de modo permanente sobre bases que favorecem uns às custas de outros, e perpetuando durante séculos ou até milênios formas injustas da vida social. É contra as incontáveis modalidades do mecanismo vitimário que o cuidado com as vítimas tenta nos proteger. Então, o que ele está falando aqui, né? Que qualquer comunidade pode hostilizar um de seus membros, né, e vários de seus membros, ou se organizando inteira contra essa pessoa, né, e linchando, expulsando, sacrificando essa pessoa, ou ainda criando, organizando, né, de modo permanente sobre as bases que favorecem uns às custas de outros, né? O poder de transformação mais eficaz, aí por isso que ele fala, é contra as incontáveis modalidades no mecanismo vitimário, né? É contra todas essas formas de exclusão, seja da comunidade inteira contra um, seja organizando favorecimentos de uns em detrimento de outros, que o cuidado com as vítimas tenta nos proteger. É bonito, né? É bonito. O poder de transformação mais eficaz não é a violência revolucionária, mas a preocupação moderna com as vítimas. O que dá forma a esse cuidado, o que o torna eficaz, é um conhecimento verdadeiro sobre a opressão e a perseguição. Ou seja, esse cuidado com as vítimas reconhece que existe perseguição, né?
contra essas vítimas. Por exemplo, gente, vocês entenderam, né? Então, o que dá forma a esse cuidado, o que o torna eficaz, é um conhecimento verdadeiro sobre a opressão e a perseguição. Tudo ocorre como se esse conhecimento tivesse surgido a princípio modestamente e pouco a pouco tivesse tomado coragem em razão de seus primeiros sucessos. Para resumir esse conhecimento, é preciso recordar as análises do capítulo precedente. É o conhecimento que separa a significação ritual da expressão bode expiatório de seu significado moderno. Então, uma coisa seria o bode expiatório, tal como ele acontecia naquele ritual que está descrito no Levítico, né? Quando o sacerdote coloca a mão na cabeça de um bode, e aí, através desse gesto, ele coloca ali todos os pecados, né? Todas as falhas da comunidade, e ele expulsa esse bode para o deserto, e aí a comunidade estaria livre dessas faltas, né? Mas é diferente da consciência que a gente tem hoje sobre o bode expiatório, poder ser qualquer um de nós. E o perseguidor também, né? Então, é o conhecimento que separa a significação ritual da expressão bode expiatório de seu significado moderno. Então, a significação ritual, né? Uma coisa é você estar ali no contexto do ritual, né? A outra coisa é você entender esse contexto moderno, que hoje implica o cuidado com as vítimas, com os desfavorecidos, de todas as espécies, né? Digamos, de todos os tipos. Ele se enriquece cotidianamente e, sem dúvida, amanhã será explicitamente baseado na leitura mimética das relações de perseguição. Então, se a gente pensar no movimento homossexual, né? A inclusão daquelas outras letras, além de LGBT, também tem a ver com isso, né? De descobrir nos porões da sociedade mais pessoas que estariam ali com vínculo frágil com a sociedade, que podem ser atacadas e etc, né? A evolução que resumo, de modo caótico, confunde-se com o esforço de nossas sociedades para eliminar as estruturas permanentes de bode expiatório sobre as quais foram fundadas, à medida que tomamos consciência de sua existência. Essa transformação aparece como um imperativo moral. Sociedades que não viam a necessidade de se transformar são pouco a pouco modificadas, sempre no mesmo sentido, em resposta ao desejo de reparar as injustiças passadas e de suscitar relações mais humanas entre os homens. Cada vez que uma nova etapa é ultrapassada, manifesta-se uma oposição inicialmente muito intensa entre os privilegiados lesados em seus interesses. Uma vez que a situação é modificada, os resultados não são mais postos em questão de maneira séria. Então, hoje, por exemplo, é normal que as mulheres possam votar, né? Mas antes isso não era considerado nem direito delas, né? Hoje é normal as mulheres terem uma renda. Antes, quem tinha renda era o marido, a mulher não tinha nem renda, né? Nem direito a ter uma renda. Então, assim, as coisas vão mudando. E aí chega um ponto em que isso não é mais questionado. Hoje ninguém vai falar, não, mulher não pode votar. Quer dizer, ninguém não, né? Porque sempre tem um maluco, mas hoje a consciência já tá mais... vai avançando, né? Então, antes, o professor podia dar uma palmatória, né? Usar a palmatória, dar uma... bater na mão do aluno. Fazer o aluno ajoelhar no milho. Hoje, nenhuma escola que eu saiba, espero que não, faz isso, né? Tem outras formas, mas assim, existe uma conscientização sobre a violência, sobre a inconsciência perseguidora e a inocência da vítima, que ela vai penetrando nas leis, nas instituições, na cultura e etc. Então, é isso que ele está explicando aqui. Cada vez que uma nova etapa é ultrapassada, manifesta-se uma oposição inicialmente muito intensa entre os privilegiados, lesados em seus interesses, né? Uma vez que a situação é modificada, os resultados não são mais postos em questão de maneira séria.
Nos séculos XVIII e XIX, percebeu-se que essa evolução estava criando um conjunto de nações único na história da humanidade, pelo fato de sua transformação social e moral ser acompanhada de progressos técnicos e econômicos também sem precedentes. Então, nos séculos XVIII e XIX, percebeu-se que essa evolução estava criando um conjunto de nações, único na história da humanidade, com sua transformação social e moral, que estava sendo acompanhada de progressos técnicos. É claro que e tecnológicos, né, e econômicos. É claro que foram apenas as classes privilegiadas que fizeram essa constatação. E elas disso tiraram um orgulho e uma insolência extraordinários, para os quais as grandes catástrofes do século XX podem ser consideradas até certo ponto o castigo inevitável. Os mundos antigos eram comparáveis entre si. O nosso é realmente único. Sua superioridade em todos os campos é tão massacrante, tão evidente, que paradoxalmente é proibido falar disso. É o medo da volta a um orgulho tirânico que dita essa proibição. Então, o que ele está falando? Nosso mundo ele evoluiu muito, né? Tanto tecnicamente quanto judicialmente, tecnologicamente, economicamente, né? Mas não se fala disso com medo de um orgulho tirânico. Né? É o medo da volta a um orgulho tirânico que dita essa proibição, assim como o temor de humilhar as sociedades que não fazem parte do grupo privilegiado. Em outras palavras, é mais uma vez a preocupação com as vítimas, que silencia a respeito de si própria. Nossa sociedade acusa-se perpetuamente de crimes e erros pelas quais ela é, sem dúvida, culpada em termos absolutos, mas é inocente relativamente a todos os outros tipos de sociedades. Evidentemente, não deixamos de ser etnocêntricos, ou seja, a gente não deixa de achar ainda que os nossos referenciais, que a nossa nação é melhor que as outras, etc., né? E de pensar o resto do mundo em relação a isso, né? Essa perspectiva autocentrada, né? Centrada na etnia, etnocêntrico, autocentrada em si, né? Centrada em si. Mas não deixamos de ser também, evidentemente, a menos etnocêntrica de todas as sociedades, já que hoje, com a globalização, com a internet, a gente recebe influência e conhecimento sobre as legislações, sobre as culturas de outros lugares, né? E as novas leis de outros lugares, né? Os debates de outros lugares. Fomos nós que inventamos a noção já há 5 ou 6 séculos, o capítulo de Montaigne sobre os canibais demonstra isso. Para sermos capazes de tal invenção, seria preciso já sermos menos etnocêntricos que outras sociedades, tão exclusivamente preocupadas com elas mesmas, que a noção de etnocentrismo não lhes ocorria ao espírito. Então, a própria noção de etnocentrismo também deve a esse cuidado com as vítimas, né? Da gente pensar, nossa, eu não posso pensar as coisas só em relação à minha cultura, eu tenho que também entender como que é a cultura do outro, quais são os referenciais do outro. A gente tem esses debates de colonização, descolonização, decolonialismo, né? Tudo isso. É verdade que nosso mundo não inventou a compaixão, mas a universalizou. Nas culturas arcaicas, ela se exercia exclusivamente no interior de grupos extremamente restritos. Nas culturas arcaicas, a compaixão acontecia em grupos restritos. Hoje a gente tem isso globalizado, né? A fronteira era sempre marcada pelas vítimas. Os mamíferos marcavam suas fronteiras territoriais com seus excrementos. Durante muito tempo, os homens fizeram a mesma coisa, com essa forma particular de excremento, que são para eles seus bodes expiatórios. Então aqui ele faz essa provocação falando que, da mesma forma que mamíferos, né, fazem suas necessidades e marcam seu território assim, durante muito tempo os homens fizeram a mesma coisa, né, que um cachorro mijando num poste, né, ou que um mamífero assim fazendo lá um cocô no mato que ele acha que ali é dele. Só que a gente fez isso com essa forma particular de excremento. Ele chama, né, o ciclo mimético, né, essa inconsciência perseguidora de um excremento mesmo, né?
que são para eles seus bodes expiatórios. Ou seja, é muito sujo você culpar uma pessoa só por uma crise social e matar essa pessoa, excluir essa pessoa, dirigir essa violência covarde, né, que você está amparado por um grupo ali sobre um inocente. Ele tem seus momentos mais enfáticos, né? Eu gostei dessa comparação. Achei interessante. Então é assim que o capítulo termina. É verdade que o nosso mundo não inventou a compaixão, mas universalizou essa compaixão. Nas culturas arcaicas, ela se exercia exclusivamente no interior de grupos extremamente restritos. A fronteira era sempre marcada pelas vítimas. Os mamíferos marcavam suas fronteiras territoriais com seus excrementos. Durante muito tempo, os homens fizeram a mesma coisa, com essa forma particular de excremento que são para eles seus bodes expiatórios. Então, assim, eles consideram, né, os bodes expiatórios deles como excremento, né? Também tem isso, né? Como excremento, como, né, a coisa mais suja que tem. E, na verdade, era uma pessoa inocente que morreu e não tinha culpa, né? Acho que essa é a interpretação melhor desse parágrafo. Eu é que acho que é um excremento fazer isso. Ai, ai. Errando e acertando. Bom, gente, terminamos, né? Terminamos e agora a gente vai pra... Praticamente a gente vai pro último capítulo, né? Porque depois a gente só vai ter a conclusão. Então a gente vai pro último capítulo desse livro, que é muito importante, né? Que traz, assim, reflexões muito sérias. O próximo livro chama A Dupla Herança de Nietzsche. E aí o Girard vai falar sobre Nietzsche, né? Seguimos, espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, conseguir terminar esse capítulo, né? Que é um capítulo mais complexo, mas que é um capítulo muito importante para a gente pensar a herança do cristianismo nesse cuidado moderno com as vítimas. E como a teoria mimética ainda é importante, porque sem essa consciência do quanto a gente tem a tendência de perseguir as pessoas, muitas vezes a gente vai estar integrando grupos que defendem minorias, que defendem excluídos, que defendem crianças, adolescentes, idosos, imigrantes, homossexuais, mulheres, população preta, enfim, né? E às vezes a gente vai estar ainda preso nesses esquemas rivalitários, né? De achar que não, o que você passou não é, o que a outra pessoa passou não é tão grave quanto o que você passou, então ela teria menos direito de falar, de opinar, né, de ter respeito e prestígio. Então isso é muito sério, né? Em grupos políticos também, né? Isso é muito sério, né? Porque quanto mais a gente entender que a gente tem essa tendência de rivalizar com as pessoas, isso é muito importante, porque a gente pode perceber como é que as nossas falas e como é que as nossas percepções sobre os outros também podem ser mergulhadas numa rivalidade que muitas vezes ela é projetiva, ressentida e até delirante, né? Porque como é que a gente vai medir o sofrimento de uma pessoa e dizer que ela sofreu mais que nós, que ela tem menos direito de fala do que nós, ou de protagonismo, né? Então, esse exercício é muito importante, né? Muito importante a gente entender, se a gente estiver dentro de um grupo, né? Entender se a gente também não está hostilizando outras pessoas por achar que o status delas de sofrimento é menor. Porque será que esse julgamento ele é justo? E é impossível julgar o quanto uma outra pessoa sofreu, né? Só se a gente fosse Deus e soubesse tudo que essa pessoa passou. E mesmo assim soubesse disso com uma inteligência espiritual, porque às vezes você pode passar por uma coisa aparentemente menor para outra pessoa, né? Mas aquilo pode ter um grande dano psicológico. Então a gente precisa tomar cuidado com a forma com a qual a gente supõe que uma pessoa sofreu, né? Teria muitas coisas para falar sobre isso, mas
O medo do linchamento me impede. Complicado, né? Porque às vezes a gente levanta alguns assuntos aqui, ó, eu olhando os pombos. Às vezes a gente levanta alguns assuntos aqui que eles podem realmente pegar, engatilhar pessoas, né? Nesse sentido de que o Girra falou, que muitas vezes as pessoas enxergam o cristianismo como um bode expiatório e não percebem o benefício de entender essa leitura de Girra, por exemplo, de entender a pedagogia que está escrita na Bíblia sobre a violência, né? E de entender que isso tem uma capacidade de transformar a nossa vida muito profunda, né? De transformar o nosso olhar, de transformar a nossa relação tanto com Deus quanto com outras pessoas e com nós mesmos também. Porque o caminho não é a gente ficar achando que uma pessoa que sofreu menos tem menos direito do que nós. Porque primeiro a gente não tem como avaliar isso e depois porque esse não é o melhor foco também. Né? Sofreu em relação ao quê? Porque sofrer estamos todos. No Vale de Lágrimas estamos todos. Os ricos, os pobres, todo mundo está aqui enfrentando desafios espirituais e provas que forçam a gente a acessar esse comportamento mais compassivo, essa consciência mais compassiva, né? E aí, às vezes, a gente reproduz formas de exclusão dentro de grupos que estão justamente protegendo excluídos, né? Então isso é muito complexo, isso é muito complicado, né? Então é isso. Acho que se eu avançar mais nesse assunto, eu estou avançando para o linchamento, assim. Cada vez avançando mais. Qual será o grupo que vai me linchar dessa vez, né? Tem que ter muito culhão para tocar nesses assuntos, né? Muita coragem, né? Muita proteção espiritual, muita vontade. Tem que ter muita vontade de querer falar sobre isso, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço. Vamos que vamos.